Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Deus abençoe você e esse é o episódio número 22 do nosso Catequizandis Rudibus, nosso projeto de catequese para iniciantes. E agora, antes de ir direto para a pergunta que nós vamos responder nesse episódio, eu só quero lembrar você que no episódio anterior nós começamos a falar a respeito de criaturas inteligentes e puramente espirituais que foram criadas por Deus. São os anjos. No episódio anterior nós aprendemos que é de fé católica professar a existência dos anjos. E não só isso, que para nós são as criaturas mais nobres que Deus criou. Eles não possuem matéria, são seres inteligentes de espírito puro. Mais informações no episódio anterior. E agora sim nós vamos responder a pergunta de número 39 lá do Catecismo de São Pio X. Pergunta 39 é: todos os anjos permaneceram fiéis a Deus? É isso que a gente quer saber. Vamos ver a resposta. Não. Nem todos os anjos permaneceram fiéis a Deus. Ao contrário disso, muitos deles, por soberba, pretenderam, ou seja, se arrogaram, ser iguais a Deus, ser independentes do poder de Deus. E por esse pecado, eles foram desterrados para sempre do paraíso e foram condenados ao inferno. Resposta curtinha, simples. Nem todos os anjos permaneceram fiéis a Deus. Alguns anjos se rebelaram, queriam ser independentes de Deus, ou pensavam que poderiam ser considerados iguais a Deus, e esses anjos são afastados de Deus. Então aqui fala desterrados do paraíso. Então só vale a pena lembrar que nós cremos que Deus é o sumo bem, ou seja, a soma de todos os bens, o bem máximo que pode haver, e portanto a felicidade máxima que pode existir. Contemplar a face de Deus, estar junto de Deus, conhecer a intimidade de Deus é a maior felicidade que uma pessoa ou que uma criatura pode haver. E portanto o contrário disso, ou seja, ser banido para longe do bem, é o pior castigo que pode existir. É isso que nós chamamos de inferno. Estar banidos da presença do bem é a impossibilidade eterna de alcançar o bem, de possuir o bem, ou seja, de ver a Deus. Vamos aproveitar e vamos responder a pergunta de número 40 também. A pergunta de número 40 é: como se chamam os anjos expulsos para sempre do paraíso e condenados ao inferno? Estou achando até que você aí já adivinhou a resposta, mas vamos ler. Os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno são chamados de demônios, e o seu líder é denominado Lúcifer, ou Satanás. Então essa daí foi fácil, né? Essa daí vocês já sabiam, não vou nem ficar explorando mais. Bom, pensando bem, acho que vale a pena só lembrar todo mundo que o anjo e o demônio, eles têm a mesma natureza. Um demônio não tem uma natureza diferente da natureza dos outros anjos que são fiéis a Deus. A única diferença é que são criaturas rebeldes. E elas se rebelaram contra o bem. Então, por isso são criaturas malvadas. Porque se elas se revoltaram contra o bem, se rebelaram contra o bem, então elas se aliaram ao mal. Aí você pode fazer vários tipos de associações, porque a verdade nós sabemos que é um bem. Até num curso mais avançado a gente pode aprender que Deus é a verdade suprema, ou que a verdade suprema está em Deus. Curso avançado, hein? Então, se eu me rebelo contra a verdade, então eu me alio à mentira. Continuando no mesmo estilo de comparação, então em Deus nós temos a nossa saúde e a nossa vida. Se eu me rebelo contra aquilo que traz saúde e vida, então eu me alio à enfermidade e à morte, à doença e à morte. Em Deus está a santidade. Então se eu me rebelo contra Deus, eu me rebelo contra tudo que é santo. Então eu me alio ao pecado. Então vamos tentar colocar todo o positivo de um lado aqui, a gente pensando saúde, verdade, vida, santidade, somando tudo isso, em resumo, o bem. O contrário de tudo isso, enfermidade, doença,
mentira, erro, morte, ou seja, o mal. Vamos tentar responder também a pergunta número 41. Pergunta número 41. Os demônios podem nos fazer algum mal? Boa pergunta, né? Acho que você já sabe a resposta também. Sim, os demônios podem nos fazer muito mal. Mal à alma, mas também mal ao corpo. Mas eles só podem fazer isso se Deus lhes der permissão. E eles podem fazer mal, sobretudo, tentando-nos a pecar. Ou seja, eles podem nos tentar, nos provocar para que nós pequemos, ou seja, cometamos pecado. E aqui tem uma coisa interessante, porque quando o ser humano peca, ele se une à rebelião dos demônios e é privado também ele da visão beatífica, ou seja, da visão de Deus, de partilhar a vida com Deus, a felicidade com Deus. Ou seja, vem aqui a verdade nua e crua. Quando o ser humano peca, ele se torna a semelhança de um demônio. O ser humano foi feito à semelhança de Deus, imagem de Deus. Mas quando pecamos, então nós arruinamos a imagem de Deus em nós e nos tornamos semelhantes a um demônio, rebeldes. E aí vai depender também dos pecados, porque você pode imaginar um carro. Você tem um carro novinho. Você pode, não sei, deixar o carro na garagem, ele ficou sujo. Você vai para o sítio com ele ficou todo sujo. Uma coisa ele está todo sujo, todo emporcalhado. Uma outra coisa é você dar uma encostadinha na parede com o carro. Aí ele deu uma arranhadinha. Aquilo lá já não vai arrumar fácil. Uma outra coisa é alguém que encostou no carro com muito peso e aí a porta deu uma amassadinha. Então, sei lá, o pneu pode ter furado, aí você troca, põe um outro pneu, e várias coisas que podem dar errado no carro. E uma outra coisa é um acidente que leve o carro à perda total. Mas isso a gente vai aprender mais lá para frente quando a gente for falar especificamente do pecado. Para esse episódio, é importante a gente terminar sabendo que os demônios podem sim nos fazer mal, podem fazer mal ao nosso corpo, podem fazer mal também à nossa alma, mas o maior perigo e a ação ordinária dos demônios é a tentação. É nos provocar, nos instigar a cometer pecados, nos tornando, portanto, iguais a eles, criaturas perdidas, condenadas. Espero que você tenha entendido aí. Deus abençoe você. E a gente se encontra na próxima. Tchau!